Amados de Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. Nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por meio de sua graça Ele vem habitar em nós. Isto é maravilhoso. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Você sabe que nós temos custos, nós contamos com as suas orações, você sabe que nós temos lutas. E divulgue para que esse programa se propague e alcance um público cada vez maior para a glória de Deus. É esse o nosso objetivo. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já já a gente volta. Olha aqui, hoje eu tenho um livrão aqui na minha mão. Que espetáculo! As Crises de Cristo. Os 7 grandiosos eventos de sua vida, de George Campbell Morgan. Este livro é uma bênção tremenda. Jesus passou por crises, a crise da encarnação, a crise do batismo, a crise da tentação, a crise da transfiguração, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Esta mente preciosa de Campbell Morgan foi capaz de colocar de modo muito claro a grande obra de Cristo na redenção da humanidade, desde a sua encarnação até a sua ascensão. Estes termos as crises de Cristo, porque como é que Deus se encarna? Isto é uma coisa inexplicável. E como que esse Deus agora ressuscita um homem para sempre? Na Trindade nós temos um homem forever. Então, a indicação desse livro é básica. Você pode ser muito abençoado. É um livro alentoso, é um livro que tem mais de quase 400 páginas, mas é aquela preciosidade que você vai ter na sua estante. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre autoritarismo ou autoridade. Esta frase se repete no livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia
o que bem queria. É uma frase que se repete. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Isto se refere sempre ao caos em que o povo israelita havia se metido na época, faltando autoridade ao dar as cartas, a desordem se implantava. Quando mingua a autoridade em qualquer convívio social, sempre aparece o anarquismo. Anarquia é falta de governo. E cada um faz ou fazia o que bem queria. Se torna uma coisa anárquica mesmo, sem rumo, sem ordem. A falta de um modelo adequado de arbítrio na governabilidade gera o caos. Mas, por outro lado, um governo com autoritarismo cria um ambiente de revolta e indiferença. Hoje em nosso país nós estamos vivendo um momento muito difícil, com certas posições de poderes entrando, metendo os pés pelas mãos, entre outros poderes, e gerando um sistema difícil de convivência anárquico. O arbitrário dominador castra as iniciativas e frustra a colaboração. Se, por um lado, a anarquia gera o caos, o autoritarismo produz a imobilidade social ou a revolta. No autoritarismo não há participação do povo nas administrações que ferem os relacionamentos e magoam as pessoas. Todo o sistema despótico, ditatorial, é um sistema que castra as pessoas, tira as iniciativas e produz uma sensação de muita falta de sentido. Ter autoridade não significa ser autoritário. Ser uma pessoa firme não quer dizer que é intransigente. Jesus tinha autoridade, mas também tinha sensibilidade. Quando ele falava, as multidões diziam: ele não fala como os escribas e fariseus, mas fala com autoridade. Ele nunca foi despótico e também nunca promoveu a anarquia. Nós precisamos de rei, sim, mas jamais de déspota. Nós precisamos de um governo que seja firme, tanto no Estado como na Igreja, mas não absolutista. Não um governo que toma as rédeas de tudo, que não delega, que não produz uma ação com outros. A igreja nunca irá bem sem dirigentes capazes, muito menos com chefes autocráticos.
equilibrar a autoridade com a solidariedade é fundamental. Nós precisamos dessas duas realidades sendo parceiras. Alguém disse que a igreja não é uma democracia na qual escolhemos a Deus, mas é uma teocracia na qual Ele nos escolheu. Todavia, o seu governo nunca será de ditadura autocrática. Quando vemos a igreja com donos, nós somos a comunidade dos eleitos de Deus que elegem os seus líderes para a regência, seja segundo a ética do reino de Jesus e a etiqueta da nobreza celestial. Nós precisamos de pessoas que exerçam esta função dentro do conceito administrativo de qualquer comunidade eclesial. A igreja não é uma sociedade do mundo, é uma sociedade de Deus. No mundo é preciso ser governada pelos princípios de Deus e nunca pelas normas do mundo. Nós precisamos disto. A igreja é organismo vivo que tem organização, mas não deve ser comparada com uma organização do sistema deste mundo que precisa funcionar pelas leis de mercado. Com grande certeza podemos depender de Deus quanto à segurança de sua igreja. Não temos medo quando Deus está nas rédeas da igreja através dos dons espirituais em vidas comprometidas com as coisas de Deus. A missão da igreja é a pregação do Evangelho aos não alcançados e a edificação dos regenerados para a glória da Trindade e jamais para o entretenimento dos insatisfeitos. Mesmo porque ninguém pode satisfazer o insatisfeito. Ele está sempre procurando pelo em ovo e criticando tudo e sendo inconstante na sua própria avaliação. Não é da alçada da igreja se manter em projetos que visam apenas o deleite das pessoas no mundo, mas o prazer naquilo que se projeta tanto aqui como pela eternidade. O prazer das coisas eternas e permanentes. E nós precisamos desta ordem. A única consideração válida para a igreja em qualquer época deve ser aquilo que serve ao Evangelho, sua credibilidade, seu aprofundamento, sua propagação, seja na evangelização, seja na ação social, seja na educação ou em qualquer atividade, promovendo a mensagem do Evangelho e a edificação das pessoas. A igreja não tem como função entreter os bodes, mas buscar as ovelhas que estão perdidas e alimentá-las. Este é o projeto da igreja. Que formas
costumes e ordenanças precisam ser removidas, alteradas ou evitadas para que a própria igreja não se torne um fardo para a fé no Evangelho? Eu suspendo aqui um pouquinho a nossa conversa e já volto para a gente tratar desse assunto. A igreja vive tão somente para a glória de Deus e o seu objetivo é alcançar vidas para o reino eterno. Todo o seu investimento tem como alvo a salvação do maior número de pessoas, segundo a eleição da graça para o louvor da glória do Cordeiro. Quando nós falamos em salvação, implica tanto no seu espírito, como na alma, como na saúde do próprio corpo. Quando falamos em saúde, nós temos aquela ideia de que uma mente sã também gera um corpo são. Devemos aplicar nossos labores como comissionados, nossos recursos como mordomos, para que em tudo Jesus Cristo receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nesse programa, estou respondendo algumas perguntas dos nossos ouvintes. Estou fazendo de modo o mais amplo possível, sem dar sentido da pessoalidade. São questões sobre governo das igrejas, sobre os programas e sobre as mensagens. Como a igreja deve ser governada, o que fazer e o que pregar. Já falei um pouco sobre a governabilidade, um pouco sobre o programa, que deve ser essencialmente para a propagação do Evangelho e da edificação das ovelhas e o atendimento às pessoas, tanto na proclamação como na edificação e na educação. Há elementos de ação social que visam o cuidado com os mais carentes, com os necessitados, e nós devemos nos empenhar para trabalhar nessas áreas e sermos parte da solução. Todas as grandes virtudes trazem a marca registrada da abnegação. Nós fomos salvos para adorar a Deus e servir os outros segundo os nossos dons e talentos. Dons são dados por Deus e talentos são aptidões que Deus nos deu de forma natural. Os dons são sempre sobrenaturais. Os talentos são naturais. E à medida que a pessoa morre para o eu, ela cresce em sua vida diante de Deus em um serviço em prol dos outros, sejam nos seus talentos como em seus dons.
Nós carecemos da autoridade do Espírito Santo e jamais do autoritarismo para a governabilidade da igreja, para o serviço aos outros e para a pregação do Evangelho da graça de Deus. Antes de falar algo sobre a pregação, deixe-me dizer um pouco mais sobre os programas. O centro da igreja é o trono de Deus e não o auditório. Nós nos reunimos não para nos entreter, mas para adorar. E a partir daí, servirmos os outros, sairmos para servir os outros. Na primeira tentação, Jesus diz ao Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás. Ou como dizem outras versões, só a Ele servirás. Isto pode significar que quando servimos ao nosso próximo, estamos de fato servindo a Deus. Estamos sendo instrumentos de Deus neste mundo. O governo da igreja, da verdadeira igreja de Cristo, é o governo de Deus. Os programas desta igreja são voltados para a glória de Deus e a mensagem para a proclamação do Evangelho de Deus. Não para programações políticas. Quando eu falo aqui políticas no sentido partidário e coisas que simplesmente são para projeções pessoais, Jesus falou aos seus discípulos em Marcos capítulo 16, verso 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o quê? O evangelho. E o que é evangelho? A boa notícia, a boa nova de libertação que vem da morte e ressurreição de Jesus. Que notícia boa é esta? É que Jesus nos incluiu nele e que fomos batizados nele para morrermos e ressuscitarmos juntamente com ele. A palavra batizar no grego é como você pegar uma roupa e jogar dentro de uma tina onde está ali a pintura, a tinta, e você vai tingir aquela roupa. Ela é batizada. E quando ela sai dali daquela tina, onde estava a tinta, ela sai impregnada daquela cor. Ela foi batizada. E nós fomos batizados em Cristo. Fomos batizados na sua morte. Nós recebemos este batismo por meio do Espírito Santo e ganhamos esta revelação pela palavra. O apóstolo Paulo foi muito preciso em Romanos, no capítulo 6, nos versos de 3 a 7, ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Batizados em Cristo Jesus, não tem um pingo d'água aqui, batizados em Cristo Jesus. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, sabendo o quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o
corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Talvez a tradução de Marcos 15, 16 seja esta: quem crer e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crer estará condenado. Foi batizado em Cristo na cruz, não é batizado na água. Porque o ladrão, lá na cruz, não foi batizado em água e foi salvo. Aqueles que creem em Jesus são os que foram batizados na morte. E esta é a mensagem capaz de nos libertar do autoritarismo e do programa autocentrado do entretenimento. Aqueles que conhecem o grande e terno coração de Jeová certamente serão levados a negar seus próprios amores para participar da expressão do seu amor. E o seu amor maior está revelado ali na cruz, quando Deus nos atraiu para que nós ganhássemos uma nova vida. Ninguém pode negar isto, senão por meio da cruz de Cristo. Você crê na sua co-crucificação com Cristo? Aqui está a libertação e a vitória. Aqui está a mensagem do Evangelho. Esta é a planilha da autoridade no reino de Deus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta é a mensagem que nós queremos transmitir a você neste programa, para que Jesus Cristo seja a expressão da sua vida. Dizemos isto de coração para coração, na expectativa de que possamos nos encontrar, se o Senhor assim o quiser, no próximo programa, para a glória dele. Amém.